Paz seja com todos. Tem alguém aqui que está feliz com Jesus? Aleluia. Vamos aproveitar o tempo, você que trouxe a Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo é o de número 4. Se coloca de pé para a gente fazermos a leitura, já orando e entrando na mensagem. Eu não sou de dar tema na mensagem, mas estava saindo do carro quando deixei minha esposa na porta. Estava saindo do carro, o Espírito Santo falou: a sede de Jesus. Eu até compartilhei esses dias nas minhas redes sociais, algo que ele me revelou. Eu quero compartilhar com vocês essa manhã, crendo que ele vai nos dar condições para saciar a sede de Jesus. Amém? Tem crente pentecostal aqui? Deixa eu ver nessa manhã. Amém? Aleluia. Irmãos, que diz assim o texto, eu vou ler alguns versículos. Eu vou expor quase o texto inteiro, mas de forma resumida, que diz assim, a partir do verso de número 1. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte ou poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Amém? Até aqui já é o suficiente. Oremos ao Senhor. Deus, estamos aqui nessa manhã para ouvirmos uma porção da sua palavra. Fale conosco não o que nós queremos, mas o que precisamos para continuar nesta carreira espiritual, crescendo e progredindo na tua presença. Cerque esta casa com uma glória sobrenatural. A partir do momento que este teu filho estiver expondo a sua palavra, que o Espírito Santo possa quebrar cadeias, quebrar barreiras, quebrar grilhões, e possa ter a liberdade e a liberalidade de agir, de batizar com o Espírito Santo, de renovar a igreja, pois nós não fomos chamados para ser um poço, um reservatório de água. O Senhor nos chamou para ser uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Fale conosco essa manhã em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode se assentar, glorificando a Jesus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Algumas lições, eu vou correr por causa do tempo, que estão aqui neste texto, que o Espírito Santo me deu a revelação, e eu quero extrair estas lições, estas verdades espirituais, e expor à igreja para que possamos ser edificados nesta manhã. No primeiro versículo, tem a expressão dizendo que quando os fariseus tomou conhecimento
de que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Perceba a expressão, Jesus fazia mais discípulos e batizava mais pessoas do que João Batista. Aqui, na verdade, não há uma competição de quem faz mais discípulos ou de quem batiza mais. Não há nenhum tipo de competição ministerial. O que há aqui, na verdade, é um princípio de liderança. Porque João Batista trabalhava sozinho, Jesus trabalhava com uma equipe. Jesus alcançava pessoas, preparava pessoas, discipulava líderes e dava a esses discípulos autonomia, autoridade e os enviava a fazer discípulos e a ganhar almas. E por isso Jesus, a expressão diz que ele fazia e batizava mais discípulos do que João Batista. Porque Jesus está nos ensinando que a melhor maneira de trabalharmos no ministério é trabalharmos em equipe. É trabalharmos dentro de uma harmonia, de um corpo que obedece o cabeça. João Batista fazia discípulo, batizava pessoas, só que os discípulos de Jesus fazia muito mais. Pois uma equipe trabalhando em coletividade pode ter muito mais progresso do que quando a gente faz sozinho. E cá entre nós, sozinho a gente não consegue nada, principalmente no que diz respeito à obra de Deus. Trabalhar em equipe é muito bom. Amém? Quem aqui trabalha em equipe, dê um glória a Deus. A outra expressão no mesmo versículo diz que os fariseus tomam conhecimento, está no texto, que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Mas olha que interessante, porque no verso de número 2, há um parêntese que João ele abre de propósito para dar uma mensagem explicativa do verso de número 1. Olha o que João vai dizer: se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. Você pegou? Irmão, o desejo do Espírito Santo é fazer isso com a igreja hoje. É a igreja trabalhar numa unidade tão poderosa e tão sobrenatural, ao ponto da sociedade ver a igreja militante trabalhando, cumprindo o propósito, fazendo o ministério acontecer, ao ponto da sociedade olhar para a igreja e dizer: esta obra não é da igreja, esta obra é de Jesus. Porque o texto diz que os fariseus tomam conhecimento de que Jesus fazia e batizava, mas João diz, não era Jesus, era os discípulos. O desejo do Espírito Santo é despertar isso na célula, na igreja, não falando só de uma denominação, mas de toda a igreja de Cristo na terra. O desejo do Espírito Santo é a gente fazer a obra de Cristo na terra, ao ponto das pessoas enxergar Jesus naquilo que a gente faz. O desejo do Espírito Santo é que pessoas subam aqui neste altar, preguem o Evangelho, mas depois de uma pregação, Jesus venha salvar almas, e quem salva não é o pregador, é Jesus. O desejo do Espírito Santo é que a obra que a igreja que está realizando aqui na terra, alguém comece a observar e dizer: olha, isso daí a igreja está fazendo, eu tenho certeza que a igreja não pode fazer isso, isso só pode ser obra de Jesus. Eu quero profetizar que vai chegar no conhecimento de grandes religiosos, poderes políticos, de que a igreja uma vez mais vai despertar para um grande avivamento aqui na terra. Avivamento não diz respeito a quatro paredes, avivamento diz respeito a invadir faculdade, escola, política. Avivamento traz uma reformulação e uma reconstrução de dentro para fora e atinge todas as áreas da sociedade, e eu estou profetizando que isso vai acontecer, e eles vão chegar em um comum acordo e vai dizer: esta obra não é da igreja, esta obra é só Jesus que pode fazer. Quem está aqui pode dar um glória a Deus bem forte para Jesus? Eu estou profetizando, aleluia.
Eu quero profetizar que a partir desta manhã, todo o ministério que você executa, independente da área, pregação, ministério de dança, independente do segmento, eu vim aqui profetizar que as pessoas verão Jesus no teu ministério, verão Jesus na tua profissão, verão Jesus no seu casamento, verão Jesus em todas as áreas da sua vida. Os fariseus tomam conhecimento e Jesus não é o momento certo para a perseguição. E o versículo de número 3 diz que deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia. Jesus não quer ter conflito até então com os religiosos, com os fariseus. Por esta razão, depois que eles ficam endemoniados de ver o progresso do ministério de Jesus, ele decide sair de um ponto geográfico e ir para outro ponto geográfico. Mas escute, ele abandona o lugar, mas não abandona o propósito. Ele está pregando para os judeus em Judeia. Agora vai dar uma passadinha em Samaria. Ele vai mudar o alvo, mas não vai mudar o propósito. A perseguição que está acarretando por causa do sucesso ministerial de Jesus não faz ele alterar o seu propósito. Ele pode alterar o ambiente, mas o propósito ele não vai alterar. Ele pode mudar o método, mas ele não vai mudar o propósito. Ele pode mudar a maneira de falar, ele pode mudar até a mensagem, mas o propósito eu vou continuar executando. Querido, deixa eu liberar algo de Deus para você essa manhã. Não deixe que as perseguições e os conflitos internos e externos venham fazer você abandonar o teu propósito. Se Deus colocou um propósito na sua vida, pode mudar tudo à sua volta, só não abandone o propósito de Deus. Muda o método, muda a maneira de falar, muda até as vestes se você quiser, muda a mentalidade, mas o propósito não. Se Deus te deu uma missão, carrega esta missão até a hora que Ele disser, acabou, chega. Mas se Ele não falou para você parar, não deixe que a perseguição, não deixe que nada venha calar você diante de uma oportunidade de você abrir a boca e dizer, Jesus continua operando, Jesus continua salvando, pode me perseguir, pode me caluniar, mas eu tenho um propósito, o propósito quem me deu foi Jesus. Eu saio já da Judeia, passo em Samaria, vou para Galileia, mas eu estou carregando o propósito comigo, eu não altero o propósito, porque o propósito veio de Deus. Oh glória, aleluia. Ele deixa a Judeia para ir para Galileia, e o versículo 4 foi o que mais chamou a minha atenção. Essa mensagem o Espírito Santo me deu por essa semana mesmo, e quando eu parei para analisar este versículo 4, chamou muito a minha atenção, porque essa expressão, era-lhe necessário passar por Samaria, isso não saiu da boca de Jesus. É necessário passar por Samaria, não foi Jesus que pronunciou isso. É só mais um texto explicativo do apóstolo João. Agora, entenda isso daqui comigo. Ele julga ser necessário, porque ele já ouviu essa história de João capítulo 4, do início, do meio e do fim. E por ter ciência do início, meio e fim dessa história, quando ele foi escrever este texto, ele julgou sendo necessário a passagem de Jesus em Samaria. Quem aqui está entendendo o que eu estou falando? Porque enquanto a gente está escrevendo um capítulo novo na nossa história, de repente, este capítulo às vezes não é um capítulo tão saboroso, tão agradável de se viver. Às vezes tem capítulos na nossa história que portas se fecham, que amigos de perto vão embora e nos abandonam, situações adversas acontecem. E no momento, quando a gente às vezes não é um crente maduro, a tendência nossa é reclamar.
Quando algumas coisas saem do padrão, a tendência nossa é reclamar e murmurar. Porque a gente já está num capítulo que está sendo desenvolvido por Deus. Então a gente não sabe o início, o meio e nem o fim. Conforme a gente vai vivendo, as decepções vai chegando, a gente vai se frustrando, vai ficando triste e reclamando. Só que conforme o tempo e o capítulo vai se desenvolvendo, depois que passa alguns anos, meses, a gente lembra de algumas situações do passado e a gente cai em si e confessa: meu Deus, aquela porta que se fechou há anos atrás, eu fiquei triste, mas era necessário. Aquelas situações que eu vivi há anos atrás, eu reclamei, eu chorei, mas era necessário. Se isso não tivesse acontecido há anos atrás, hoje que eu já sei o início, o meio e fim deste capítulo, eu não estaria aqui nesta manhã. Eu quero declarar para algumas pessoas que está num capítulo difícil da sua história, num capítulo aonde a fonte seca, aonde o poço não tem mais água, aonde a porta se fecha. Eu vim aqui profetizar para vocês que é necessário este momento que você está passando. É necessário passar em Samaria. A gente reclama porque a gente não sabe tudo que Deus tem para fazer na nossa vida. Mas depois que Ele terminar este capítulo na sua história, você vai glorificar e vai louvar a Jesus, porque tudo o que Ele faz é bom. Eu não conheço nenhum testemunho em que a gente diz: Jesus perdeu essa batalha, Jesus perdeu e foi derrotado. Querido, se Jesus é o dono da sua casa, está no centro do seu coração, você vai entender que algumas coisas que você está passando hoje é necessário para lá na frente você entender que o amor de Jesus para você continua sendo o mesmo. É necessário acontecer algumas coisas para você crescer e amadurecer. Vamos caminhar na mensagem. Mas o que Jesus julga sendo necessário? Geralmente quando se fala de necessário, aonde essa palavra está inserida na Bíblia, o necessário para Jesus, o que Ele julga sendo necessário e de caráter de urgência, o necessário sempre é de dentro para fora. Lembra dos 4 amigos que conduziram um paralítico até Jesus? Eles queriam que curasse ele, mas Jesus diz: perdoados são os seus pecados. É algo de dentro para fora. Jesus conversando com Nicodemos, ele disse: necessário vos é nascer de novo. Uma experiência subjetiva de dentro para fora. É necessário nascer de novo. Tudo o que é necessário, Jesus faz na nossa alma. Tudo o que é necessário é de dentro para fora. Só que o que me chama a atenção aqui também é que este diálogo entre Jesus e a mulher samaritana é uma conversa a dois, um relacionamento a dois. Como assim, Lucas? Os discípulos não estavam presentes. O texto diz no verso de número 8, seus discípulos tinham ido comprar comida. Eu vou profetizar para vocês que tem coisas que pessoas já estão à sua volta, não está preparado para ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Então, precisa comprar comida. Tem coisas que Deus quer fazer na sua vida, que essas pessoas que às vezes estão te cercando, na sua empresa, onde você trabalha, até mesmo pessoas da família, não tem maturidade o suficiente para ver Jesus se envolvendo com você. Então, por isso, vai comprar comida, porque eu tenho algo a tratar em Samaria com uma mulher. Tem gente que não tem maturidade para ver Jesus operando. Tem gente que não tem maturidade para ver Jesus se envolvendo. Por quê, Lucas? Porque, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Jesus, quando chega até ela, ele disse: dá-me de beber. E ela responde o seguinte: tu não tens com que tirar a água do poço. Tu não tem com que tirar. E o poço é fundo. Diga comigo, é fundo. Quem está aqui comigo diz glória a Deus. Sabe qual é o problema nosso? E a gente consegue identificar se a igreja ou a pessoa tem saúde espiritual ou não, quando ela ouve uma mensagem de Jesus
e como ela entende uma mensagem de Jesus. Porque Jesus disse, dá-me de beber. Ela pensou, está com sede, você não tem nada para tirar aqui, ó. Sabe qual é o problema de muita gente? É a parábola do semeador que Jesus pregou. A semente é semeada entre espinhos, até cresce com alegria, com euforia, mas os prazeres da vida começam a sufocar a semente. Porque aqui Jesus está falando de espiritualidade e de eternidade, mas quando Jesus transmite a mensagem para ela, sede física. Jesus, conversando com Nicodemos, falava de eternidade e de espiritualidade, de coisas dos céus. Só que quando Nicodemos recebe a mensagem, não perca isso daqui, Nicodemos respondeu o seguinte: como que alguém vai nascer sendo velho? Está entendendo? Está entendendo o problema nosso? A gente ouve uma mensagem de Jesus e reduz a mensagem ao pior e o menor estágio. A gente ouve uma mensagem de espiritualidade e reduz a um contexto de materialidade. Está falando aqui de eternidade e de espiritualidade, e ela reduz a um ponto físico e material. É por isso que a gente vê muita gente que às vezes está feliz na igreja e de repente some. É porque recebe a semente com alegria, mas os prazeres da vida vai sufocando a semente e a pessoa não consegue entender a mensagem de Jesus. É por isso que muita gente não tem saúde espiritual. Está falando de batismo com o Espírito Santo, a pessoa está preocupada com o que vai sair daqui, o que vai comer, os boletos que vão pagar. Está reduzindo a mensagem de Jesus a um estágio material. E às vezes Ele quer nos conduzir a um ministério sobrenatural, de eternidade, de propósito divino, e a gente está preocupado com as coisas dessa vida. Escute o que eu vou dizer. Aqui tem um choque de cultura, a cultura dos samaritanos e a cultura do reino por Jesus. Observe o que está acontecendo em nosso país. Eu não vou falar de política, isso compete ao anjo da igreja, mas observe o que está acontecendo em nosso país. O que está acontecendo não apenas aqui, é um choque de cultura. Você sabe o que o diabo quer fazer? Destruir a cultura cristã em todo o planeta Terra. E a gente, infelizmente, está reduzindo a mensagem de Jesus ao pior estágio possível. Ele está falando de milagre, de salvação, de eternidade, mas eu estou preocupado com carro, com casa, com casamento. Mas o Senhor trouxe vocês aqui para despertar vocês mais uma vez. Vamos entender a mensagem de Jesus como ela é. O problema de muitas pessoas é que quando ouve uma mensagem de Jesus, reduz a mensagem tanto que essas pessoas pensam que o Evangelho tem que se enquadrar à minha personalidade. O Evangelho tem que se enquadrar à minha cultura. O Evangelho tem que se enquadrar ao meu estilo de vida. Não, meu querido, é a cultura do reino que vai transformar a minha mente. É a cultura do reino que vai transformar a minha cultura na terra. Oh, glória! O problema de ser raso nas coisas de Deus é que a gente quer sair para a igreja por motivos banais. Não me cumprimentou com a paz, vou sair da igreja. O pastor não me deu a oportunidade, vou sair da igreja. A gente está sempre reduzindo o propósito de Deus. E o problema de não entender a verdadeira e a essência da mensagem da Bíblia é que a gente briga por qualquer coisa. A mulher começa a falar o seguinte: ô Jesus, mas não é aqui que a gente tem que adorar o Monte Gerizim? Não, mas os judeus falam que é em Jerusalém. Ou seja, brigando por causa de ambiente, brigando por causa de posição, brigando por causa de placa, brigando por causa de lugar. Só que Jesus disse: minha querida, está chegando a hora, e já chegou essa hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Oh, glória! Escute, Jesus está pregando um sermão muito duro. Os discípulos começam a ir embora. A multidão começa a ir embora, só ficou os discípulos. Jesus olha: e vocês não vão? Pedro toma a palavra e diz: a quem? Irmão, não perca isso daqui, irmão. A quem iremos nós? Ele não disse aonde, lugar. Ele não disse aonde iremos nós, ele disse a quem iremos nós. Só tu tens as palavras de vida eterna. Querido,
Aceite a palavra como ela é. Jesus não é um lugar, um ponto geográfico. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Levante a sua mão lá em cima. Eu vim profetizar um relacionamento espiritual saudável para a igreja. Você vai entender que Jesus, Ele opera na igreja, mas lá na sua casa, no seu casamento, aonde você estuda, Jesus está contigo também. Ele não te chamou para ser um poço, um reservatório de água. Ele te chamou para ser uma fonte, para dar de beber às pessoas. Jesus não é um lugar, Jesus é uma pessoa. Não estamos correndo para um lugar para ser salvo, estamos correndo para os braços de Jesus, porque Ele tem palavras de vida eterna. Oh glória, aleluia, aleluia. Quem está feliz aí? Embora o texto chama de fonte, mas a mulher mesmo corrige e diz que é poço. Não é fonte, é poço. Não é uma fonte que tem nascente de água. É um poço que é um reservatório de água. Ou seja, depende da chuva e do orvalho. Sem chuva e sem orvalho, o poço não serve para nada. Deus quer fazer de mim e de você fonte e não poço. Pois o poço depende de uma estação climática. A fonte não. O poço desanima facilmente. A fonte não. Jesus disse, eu já vou caminhar para o fim. Ministério de louvor pode me ajudar, não vou pregar muito. Ministério de louvor, por gentileza. Dá-me de beber. Jesus disse, dá-me de beber. A mulher responde, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Aí Jesus responde, ah, minha filha, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que fala contigo, não perca isso daqui, gente, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus diz depois, todo aquele que bebe dessa água vai ter sede, mas a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aqui fala de 3 tipos de sede. A sede física, por isso a mulher foi pegar água do poço. A sede da alma. Qual é a sede da alma? Jesus disse para a mulher, você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. É a cobiça da alma. É a alma que planeja e executa o pecado. É o desejo insaciável da alma, do pecado. E a terceira sede, do Espírito, só Jesus pode saciar. Agora perceba, Jesus está dizendo o seguinte, dá-me de beber. Olha para quem está ao seu lado, me ajude a pregar essa manhã. Fala para ele ou fala para ela, dá-me de beber. Fala com voz de crente firme, pentecostal, fala, dá-me de beber. Aleluia. Olha o que interessante, Jesus está pedindo para a mulher algo que só Ele pode dar. Pegou isso daqui? Jesus está pedindo para a mulher samaritana algo que só Ele pode dar. Ô irmão, pega isso daqui. Eu vou repetir de novo. Jesus está pedindo para a mulher algo que só Ele pode dar. E por que Ele está pedindo se só Ele pode dar? Ele pede para a gente aquilo que a gente não tem, só para a gente reconhecer e depender. Quando eu reconheço e dependo que eu não tenho, que eu não posso, que eu não faço, Ele me dá para devolver para Ele. Dá-me de beber. Ele pede o que a mulher não tem. Se prepare para Jesus pedir o que você não tem. Quando cair a sua ficha, reconheça que você não tem mesmo, Ele vai te dar. Mas depois que Ele te der o seu Samuel, você vai devolver um profeta. Depois que Ele te der o seu Samuel, você vai devolver um sacerdote. Depois que você der o seu Samuel, você vai devolver um juiz. Tudo o que Deus te dá na igreja, no propósito, Ele pede de volta, dá-me de beber. Agora escute, Ele está pedindo de beber para a mulher.
algo que só Ele pode dar. Os discípulos voltam. Pode se colocar de pé? Os discípulos voltam e se surpreendem de ver Jesus conversando com uma mulher sozinho. E eles disseram para Jesus: Jesus, você não está com fome? A gente trouxe comida. E Jesus disse: a minha comida é cumprir o propósito do Pai. Em uma outra parábola, Jesus disse: tive fome, aleluias, sonebe a canto, e deste-me de comer. Eu tive sede, e deste-me de beber. Os discípulos: quando que você teve fome, a gente te deu. Quando que você teve sede, a gente te deu. Quando você faz para um dos meus filhos. Palavra sob andaracaia. Deixa eu falar algo para vocês. Para quem está exercendo o chamado, levanta a mão. Para quem exerce o ministério, se prepare. Quando você faz a obra de Jesus, você sacia a sede de Jesus. Quando você sacia a sede de Jesus, Ele sacia a sua sede. Ele te dá, mas te pede de volta, oh glória. Revacebe do mandurracebe. Ai que mandorou assai. Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Quando, Senhor? Quando você fez pela minha igreja. Quando você cuidou da minha igreja. Quando você jejuou para o pastor e você não tocou a trombeta, não falou para ninguém. Você fez para Jesus. Aleluias. Você está fazendo a obra para Jesus, irmão. Ele paga muito bem, Ele não deve nada para ninguém. Ele vai saciar a sua sede. Eu estou pregando para pessoas aqui que a partir de hoje Ele está tirando o entulho do poço, e debaixo desse poço vai colocar uma nascente de água. E me manda eu lhe dizer, a partir de hoje não é poço, é uma fonte que jorra para a vida eterna. Receba a presença de Jesus. Escute. Ela conheceu Jesus no poço, mas a fonte é maior do que poço. A fonte é maior do que Jacó. Conheceu Jesus no poço, mas agora eu vou para Samaria. Eu vou dar de beber para os meus irmãos. Eu conheci o Messias, eu conheci o Salvador. Se prepare, volte para a tua Samaria e dá de beber para a sua família. Aleluias. Dá lugar para o Espírito Santo. Ele está aqui para saciar sua sede. Ele está aqui para te dar algo que só Ele pode dar para vocês. Suas mãos. Sinta o rio de Cristo passando aí sobre a igreja. Sinta Ele purificando a sua alma de toda imundícia. Dá de beber. Sacia a sede de Jesus, cumprindo o propósito.
rio passar. Há um rio. Aleluia. Existe um rio, Senhor, Aleluia. que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia. Feche os seus olhos. Só quem tem sede agora. Só quem tem sede agora vai abrir a boca. Jesus fez dessa mulher uma fonte para cumprir propósito. Ele te dá a água da vida hoje, para você sair daqui essa manhã para cumprir propósitos. Deixa o rio tomar esta casa esta manhã. Em 3 minutos eu devolvo o microfone, mas que nesses 3 minutos dá lugar para o Espírito Santo, dá lugar para o guerreiro. Eu estou vendo as águas do Espírito curando almas de pessoas com traumas, curando pessoas que foi inflamado na alma de tanta decepção, de tanta dor. Mas este rio está aqui para tocar em você de dentro para fora. Abra sua boca, fale em línguas estranhas. Deixa o Espírito Santo renovar a sua vida hoje. A igreja que vai subir é uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja que cumpre propósito é uma igreja cheia do Espírito Santo. Receba